Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Bom dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, sua família, sua casa, seu trabalho. Enfim, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025, estamos aqui, graças a Deus, para mais um ensinamento do Senhor Jesus para as nossas vidas e vamos para a mensagem de hoje, cujo tema é esse: tudo está escrito. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 23 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Glória a Deus. Vamos para uma explicação simples deste texto, tá? Trazendo o que o texto está querendo dizer em si. Diz assim, ó, ou melhor, o que acontece? Os saduceus, eles queriam confundir Jesus usando uma pergunta complicada, mas Jesus, ele mostra 3 verdades na explicação que ele dá para os saduceus. Primeiro, Deus tem poder para ressuscitar. Eles não acreditavam nisso, mas Jesus afirma: Deus é poderoso demais para ser limitado por nossa lógica humana. 2. A vida eterna é diferente da vida na terra. O céu não é simplesmente uma continuação daqui. Não existe casamento lá, porque tudo será perfeito na presença de Deus. Não haverá falta, solidão, dor ou necessidade. E 3, a ressurreição é real. Jesus prova isso usando as próprias escrituras. Se Deus ainda se apresenta como Deus de Abraão, mesmo séculos depois da morte dele, é porque Abraão continua vivo diante de Deus. E o que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode aplicar isso nos nossos dias hoje, para nós hoje? Então vamos lá. Quatro tópicos. Primeiro, existem áreas da nossa vida em que erramos por não conhecer a palavra. Jesus disse: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Muitas vezes ficamos ansiosos, confusos ou inseguros por não estarmos alimentados nossa fé com a verdade bíblica. Quanto mais conhecemos a palavra, mais firmes ficamos. Tópico 2: o poder de Deus é maior do que qualquer impossibilidade. Os saduceus limitavam Deus ao entendimento humano. Muitas vezes fazemos o mesmo. Isso não tem mais jeito. A mudança, aqui é que as pessoas falam, né? As pessoas normalmente colocam assim, né? Eu já ouvi isso realmente, eu já ouvi isso.
Isso não tem mais jeito, a mudança é impossível, não vejo solução. Mas Jesus nos lembra, Deus tem poder para fazer o que ninguém imagina. Tópico 3: a vida não termina aqui. Jesus reafirma a ressurreição e a vida eterna. Isso traz consolo, esperança e direção. Nossos entes queridos em Cristo estão vivos diante de Deus. Nossa história não termina no túmulo. Vale a pena viver para Deus, porque há uma eternidade nos esperando. E tópico 4: no céu, tudo será completo. Às vezes ficamos presos a coisas daqui, relacionamentos, dores, decepções, aflições, mas Jesus nos lembra que no céu tudo que é incompleto se tornará pleno em Deus. Não precisamos temer o futuro. Meus irmãos, vamos lá. O que que acontece aqui, né? Essa é uma explicação, né, do texto, né, de tudo aquilo que acontece no texto. Mas enquanto eu estava meditando, antes de gravar, né, meditando sobre tudo isso, algo me chamou muito a atenção, que, no entanto, foi o tema dessa mensagem, né? Que o tema dessa mensagem é esse aqui, ó. Tudo está escrito. E o que que me chamou a atenção? Me chamou a atenção aqui, ó, na hora que Jesus diz para os saduceus: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Isso me chamou a atenção. Isso Deus fez com que fosse algo que batesse mais forte no meu coração de tudo isso que a gente acabou de ler. Por quê? Né? Meu irmão, minha irmã, tudo está escrito. Tudo que a gente precisa saber está escrito. Está escrito, Deus deixou escrito. Deus, ele fechou um conjunto de escrituras que é chamado de Bíblia, onde começa em Gênesis e termina em Apocalipse. O que esse conjunto de escrituras chamado Bíblia, ele vem trazer para nós? Primeira coisa, Deus ele se apresenta à humanidade através das escrituras, da Bíblia. Quer conhecer Deus? Leia a Bíblia, tá? Deus ele vai se apresentar para você. Beleza. Segunda coisa, a Bíblia ou as Sagradas Escrituras, tudo que está escrito, indica a maneira que devemos caminhar, o jeito que Deus quer que nós caminhemos. Tudo o que nós precisamos saber para viver de acordo com a vontade de Deus de uma maneira correta está escrito. E também para onde nós devemos ir está escrito. Tudo está escrito. Então, tudo que a gente precisa saber para ter uma vida correta, próspera, obediente ao Senhor e que vai nos levar para o céu na eternidade, está escrito. Mas, lembrando que a Bíblia é um livro espiritual, é um livro escrito pelo Espírito Santo de Deus. Usou homens, o Espírito Santo usou homens para escrever a Bíblia, mas é um livro espiritual e para compreendermos a Bíblia precisamos convidar o Espírito Santo para estar conosco no momento da meditação, da leitura. Você e eu, por nós mesmos, não vamos entender nada. Precisamos do Espírito Santo. Precisa de ter a presença dele para ajudar a compreender. Porque tudo o que a gente precisa está escrito. E os saduceus, eles não compreendiam, eles não entendiam, porque eles não conheciam as escrituras. Então eles caminhavam ali, ó, perambulando, perambulando. Você e eu temos ali, nós temos essa revelação. Precisamos da Bíblia para caminhar de maneira correta, porque tudo está escrito, inclusive sobre a vida eterna, sobre a ressurreição, sobre o céu, está tudo lá. Então que você possa começar a se alimentar da palavra de Deus para que você compreenda aquilo que Deus é aquilo que ele quer para você e aquilo que ele tem para sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.